Olá, comandantes! Vamos continuar aqui nossa aula de navegação focada no voo visual para sua banca de piloto privado e para sua vida aeronáutica, para a sua carreira, comandante. Então vamos lá, nessa aula a gente vai falar do magnetismo terrestre. Vamos começar a explicar quais são as influências, como que funciona o norte magnético, o sul magnético, quais são as influências deles nas bússolas e como essas linhas isogônicas que a gente chama se comportam no planeta Terra. Tranquilo? Então, magnetismo é a propriedade de atração que possuem certos corpos. O magnetismo terrestre é definido da seguinte forma: a Terra pode ser considerada um grande ímã, tendo dois polos magnéticos de propriedades opostas, tá? Polo magnético sul e polo magnético norte. Os polos magnéticos não coincidem com os polos verdadeiros. Polos magnéticos, norte magnético e sul magnético, são dois pontos de maior acúmulo de energia magnética na Terra. Coordenada do norte magnético é o 73 graus norte e 100 graus oeste, né? E as coordenadas do sul magnético são 68 graus norte e 144 graus leste. Na imagem eu vou deixar você vendo aí ela um pouquinho ainda, tá? A gente tem aí, ó, o norte verdadeiro e o sul, tá, orientados aí no centro do primeiro globo, como se fossem, e é mesmo, onde passa o eixo de rotação da Terra. Beleza? Esse é o que a gente chama de norte verdadeiro e sul verdadeiro. Por favor, comandante, anota isso. Tá? Eu ainda vou mostrar o globo aqui para você, mas já anota. Norte verdadeiro e sul verdadeiro é onde passa o eixo de rotação. A bússola não aponta para o norte verdadeiro. E você vê aí essa declinação justamente nessas coordenadas que estão aí do lado, de onde fica o norte magnético, que é justamente o lugar para onde a bússola aponta, e o sul magnético oposto ao norte magnético. Já no segundo desenho você vê aí, ó, o eixo de rotação da Terra bonitinho, naquela gradação que a gente tem, tá? Posicionado ali o norte verdadeiro no eixo de rotação, comandante. Anota isso, beleza? E o norte magnético na posição geográfica dele, que é para onde aponta a bússola. Vamos repetir para entrar na sua cabeça e fazer mais uma vez. A gente lembra que a posição do planeta Terra, essa aula a gente já deu, é dessa forma. Ela tem uma inclinação do eixo de 23 graus e 27 minutos. Né? Exatamente nesses dois pontos aqui, onde gira o eixo do planeta, são o norte verdadeiro e o sul verdadeiro. Beleza? O norte magnético, ele fica um pouco abaixo aqui da Groenlândia, tá? Na ilha do Príncipe Wales, se eu não me engano o nome é esse. E é para cá que as bússolas do mundo inteiro apontam. Quando você imanta a agulha da bússola, ela gira e aponta para esse norte aqui. Esse norte para onde a bússola aponta chama norte magnético. Primeiro, traçando na carta, o que a gente vai achar sempre é o norte verdadeiro. Aí depois a gente vai tirar um negócio que a gente chama de declinação magnética para encontrar qual que é o norte magnético. Porque se você traçar na sua carta toda a sua navega baseada no norte verdadeiro, você vai decolar e vai parar no lugar errado, porque sua bússola não está apontando para o norte verdadeiro da carta. Ela está apontando para a linha de declinação magnética desse norte. Tá? Isso foi um pequeno adendo para onde a gente vai aprofundar. Mais uma vez, norte verdadeiro, sul verdadeiro não é para onde a bússola aponta, é onde a Terra gira, e o norte magnético posicionado aqui e o sul magnético aqui próximo à Austrália, beleza? No oposto do norte magnético, que é para onde a bússola aponta. Tranquilo? Então vamos continuar, vamos passar para o nosso próximo slide com muita calma, porque eu sei que tem algumas pessoas que costumam ter dificuldade, é por isso que eu estou frisando tanto o que é importante de se colocar na cabeça nesse momento. Beleza? O que são os meridianos magnéticos? São linhas irregulares que unem os polos magnéticos da Terra. E você precisa saber o conceito de meridiano magnético. O meridiano teórico são esses que você está vendo aí no desenho tela cheia, tá? Onde a gente faz a divisão das horas
do planeta, né? Divide os 360 graus em 15 graus, dando 24 horas. 360 por 15 dá 24. 360 por 24 dá 15. Então você tem 1 hora para cada 15 graus. Não é o que importa aqui nessa matéria agora. A gente está falando dos meridianos magnéticos. E o que é a declinação magnética? É o ângulo formado entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro. Então, quando a gente traçar na carta a primeira linha, que é em relação ao norte verdadeiro, toda a carta que você pegar, ela vai ter uma linha de declinação magnética que, se for virada para o oeste, você vai somar na sua proa, e se for virada para leste, você vai subtrair da sua proa, e a gente vai fazer esses cálculos futuramente, comandantes. Aí, ó, a linha que eu acabei de falar, que é a linha de declinação magnética em tela cheia para você. Você está vendo aí nessa carta WAC, World Area Chart, que é uma área a carta que a gente usa para navegação visual. Todos os fatores que a gente já viu naquela aula de cartas, tá? Na decupação da carta, você consegue identificar aí o quadrante, a altitude máxima, o que são as cidades, os aeroportos, as estradas, as linhas de trem, os rios, que a gente utiliza também como referência visual, beleza? E todas essas cartas, elas têm essas linhas de declinações magnéticas que a gente vai chamar de meridiano magnético também. Mas o nome mais utilizado é DMG, declinação magnética. Tá? E essa linha, ela vai ter, voltando para mim, um número de declinação magnética. Aqui no Brasil, a gente varia mais ou menos entre 18 e 23 graus de declinação magnética, e principalmente para o oeste. Aqui no Brasil, a gente não tem linha de declinação magnética para o leste. Mas agora, no próximo slide, vamos dar uma olhada de como funcionam essas linhas. Vamos até passar mais um aqui, depois a gente volta ali. Essas linhas de declinação magnética no mundo. Aí em tela cheia, você está vendo aí, tá? Como que é o mapa da declinação magnética no planeta. Aqui, essa linha verde da esquerda, você está vendo, na verdade, todas essas linhas verdes elas vão parar naquele norte magnético que a gente viu. Lembrando que o norte verdadeiro é para onde os meridianos teóricos apontam, que são esses retos. Já os meridianos magnéticos, eles têm essa curvatura toda no mundo inteiro. Então, você vai ter declinação para a direita ou para a esquerda durante seu planejamento, na verdade. Óbvio que para a sua navegação também, mas você tem que calcular essa soma ou subtração da declinação magnética durante o planejamento no solo. Beleza? Então, vamos para o conceito. Linha isogônica é uma linha de declinação magnética que tem o mesmo valor em toda a sua extensão. Então ela não muda, ela tem toda, se ela for de 20 graus uísque, ela vai ser 20 graus uísque em toda a extensão dela. Já as linhas agônicas são as linhas de declinação magnética que tem valor nulo. Tranquilo? Agora vamos dar uma explicadinha aqui no último slide, vamos para o quadro. Em tela cheia, você está vendo aí o exemplo que eu falei, tá? Você tem primeiro o norte verdadeiro aí, tá? Que ele sempre vai ser nessa proa aí, né? Você sempre vai fazer o desenho com o norte verdadeiro exatamente para cima na sua folha de papel, tá? E em relação ao norte verdadeiro, nos dois exemplos, você tem que voar 090, que é a primeira proa que você vai pegar lá no seu compasso, beleza? Achou 090 no compasso, mas aí você, vou até voltar um slide aqui, tem na sua carta, em tela cheia, a declinação magnética. Como eu falei, essa carta aí é aqui do Brasil, e aqui no Brasil a gente só tem declinação magnética para a esquerda, para o uísque. O que acontece nesse exemplo, comandante? Você está vendo aí em tela cheia essa declinação magnética para eco, para o uísque, na verdade, né? Para oeste, no primeiro exemplo da esquerda. Você, nessa situação, você tem que somar o número que tiver nessa linha de declinação magnética em relação ao norte verdadeiro que você já tinha, para poder ter sua proa real da bússola em relação ao norte magnético. Isso desconsiderando aqueles erros de bússola que você vai ter no cartão graduado. A proa bússola vai ser a última que você vai calcular. Tá? E já no exemplo da direita, você tem o norte verdadeiro, sua aeronave, a princípio, em relação ao norte verdadeiro, tem que voar 090. Só que sua declinação magnética é para eco, é para a direita. Então, nessa situação, você vai subtrair essa declinação magnética, quando é para eco, do norte verdadeiro, porque se você voar em relação ao norte verdadeiro, você não vai parar naquele local. Vem comigo para o quadro.
eu vou voar de Alfa para Bravo. Beleza? Mais uma vez esse exemplo com a proa 090 em relação ao norte verdadeiro. Vamos dizer que a gente pega uma linha de declinação magnética aqui no Brasil, que é de 18 graus uísque. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer quando pegar a carta é pega o norte verdadeiro, tá? Que é para estar reto para cima aqui, beleza? E vamos pegar o nosso compasso e vamos encontrar aqui, ó. Bota o norte aqui junto com o norte verdadeiro e vamos achar, ó. Tracei minha rota aqui, então descobri que em relação ao norte verdadeiro, que a gente vai chamar de proa verdadeira, vamos chamar isso de rumo verdadeiro, na verdade, é o rumo da rota, né? Esse rumo verdadeiro aqui, ele vai ser de 090. Só que não posso decolar e botar 090 na minha bússola, porque minha bússola não está apontando para o norte verdadeiro. Ela está apontando 18 graus uísque defasado para o norte magnético. O que isso quer dizer? Se eu pegar minha aeronave sem fazer meu cálculo da declinação magnética e botar minha proa 090 em relação à minha bússola, eu não vou voar para cá, para Bravo, como eu queria, em relação ao 090 do norte verdadeiro. Eu vou voar 90 graus diferenciado no norte magnético. Então, em vez de fazer esses 90 graus aqui, na verdade eu vou fazer esses 90 graus e vou embora. Entendeu? O que eu tenho que fazer para saber qual que vai ser essa minha proa em relação ao norte magnético? Como é declinação uísque, eu tenho que somar. Tá? Então vai ser 090 graus mais 018 graus. Beleza? Que vai dar 108 graus. Aí sim, eu vou decolar da minha pista. Perdão. Eu vou decolar da minha pista e vou botar realmente na minha bússola 108 graus e vou embora voar na direção de Bravo. Tá? O último cálculo que a gente vai fazer depois disso tudo aqui vai ser o cálculo do vento para saber qual que vai ser minha proa magnética em relação ao vento. Tá? Então, depois que eu vou calcular o vento, até aqui eu vou calcular a declinação magnética e o vento eu só vou saber na hora do voo mesmo. Beleza? Ou nos exercícios que a gente fizer para você treinar o vento. Agora vamos para o segundo exemplo. Se eu vou de Alfa para Bravo, vamos colocar Alfa aqui de novo e Bravo aqui. Achamos em relação ao norte verdadeiro, com o nosso compasso, que eu tenho que ir na proa 090. 090 na minha bússola, beleza? Só que minha declinação magnética é de 10 graus eco. O que isso quer dizer, cara? Que eu queria decolar em relação ao norte verdadeiro, se eu colocar 090, eu não vou parar aqui. Porque minha bússola está apontando norte para cá, que é o norte magnético. Então, se eu botar 090, eu vou parar aqui, ó. Uma proa maior do que eu queria. Ou seja, quando é para eco, eu tenho que subtrair. Se eu tenho 10 graus eco, em vez de voar 090, eu vou voar 080. Aí sim eu compenso a defasagem da minha declinação magnética e voando 80 graus eu vou parar lá em Bravo certinho. Depois disso que a gente vai calcular o vento, se houver. Tranquilo? Voltando aqui para a nossa câmera 1 e prosseguindo com a nossa matéria, comandante. Passamos pela isogônica e agônica. Falemos agora sobre a componente horizontal do vento. É a função normal que a bússola tem de apontar para o norte magnético. Ela é máxima no equador. Então, se eu tenho uma bússola, tá? Vamos dizer que minha bússola está parada assim e ela faz assim, beleza? Norte, leste, sul, oeste. Tranquilo? Em relação a vocês mesmo, né? Nesse sentido que ela faz. Essa aqui, que aponta o norte sempre, tá? Ela é a componente horizontal da bússola. Já a componente vertical, voltando para a tela cheia, é a tendência da agulha da bússola inclinar-se à medida que se aproxima do norte magnético, gerando um ângulo de inclinação magnética. Vamos para o quadro para poder explicar rapidinho para vocês. Vamos olhar, vocês lembram, o cartão graduado da bússola, ela está aqui assim, né? A sua aeronave, né? A linha de fé, né? Está mergulhada em xilene ou querosene. Agora vamos olhar ela de lado, tá? Você tem a bolinha aqui dentro,
uma agulha. Vamos colocar a agulha aqui assim, ó. Tá? E a bússola mergulhada aqui dentro na chilena e o querosene, a gente tem a visão dela daqui, né? Tranquilo? Quando a gente se aproxima do norte magnético, a agulha dela, ela tende a apertar para baixo. Se você tiver essa bússola mesmo, que a gente coloca ela na mão assim, e olha a agulha, aqui o cartão graduado está aqui, a gente está olhando ela assim, né? E aí você tem a agulha dela aqui apontando para o norte. Quando a gente se aproxima daquele norte magnético da Terra, tá? Olha que terra bonita essa. Ela tem a tendência de fazer assim, ó, ela quer apertar para baixo para apontar para o norte. Em vez de só apontar a direção norte, que é o componente horizontal, ela tenta apertar para baixo, porque o norte atrai ela de qualquer forma, não só na componente horizontal de apontar a direção. Se você estiver voando em cima dele, ela quer apontar direto para o norte mesmo, para baixo. Tá? Essa é a nossa componente vertical da nossa bússola. Beleza, comandantes? Na nossa próxima aula falaremos sobre proas e rumos. Vamos diferenciar o que é rota, o que é rumo e o que é proa. Tranquilo? Vamos lá. Exercício simulado, 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 simulado. Segue a gente nas redes sociais. Dá uma estrelinha aqui no vídeo. Segue o canal, dá like, dá follow, dá joinha. Valeu? A gente se vê na próxima aula. Se tiver dúvida, entre em contato. Falou!